Bom dia a todos, espero que estejam todos muito bem. Vamos falar hoje sobre crioscopia e osmoscopia, os dois últimos efeitos coligativos. A crioscopia, ela estuda a diminuição, o abaixamento da temperatura de congelamento do líquido, ocasionado pela dissolução de um soluto. Então, quando você joga um soluto dentro do solvente, a temperatura com que esse solvente irá se congelar é menor, então vai diminuir. Ocorre uma diminuição, um abaixamento. Professor, tem como calcular esse abaixamento? Tem. Através da lei de Raoult. Daqui a pouquinho eu coloco, ok? Mas por enquanto, digamos que nós tenhamos um freezer e que esse freezer, aqui dentro, chega até 20 graus abaixo de zero. E aí nós colocamos dois frascos para compararmos, um contendo água pura. Então aqui eu tenho água pura e o outro contendo solução. Então, água pura e aqui ao lado um outro contendo água mais sal. Água mais sal. E para dizer que de fato tem sal, eu vou colocar uns pinguinhos aqui, só para que nós visualizemos a presença. Embora saibamos que não dá na prática para ver as partículas do sal, já que nós temos uma solução. E solução é mistura homogênea. Ok? Então, quando a temperatura vai caindo, diminuindo nos dois frascos gradativamente, digamos que os dois frascos estivessem a 25 graus, e eu acabei de colocá-los aqui dentro. Bom, nesse caso, de 25 graus, rapidinho cai para 20. Daqui a pouco a 18 graus, mais tarde cai a 10 graus, enfim, vai caindo gradativamente. 3 graus, 2 graus, 1 grau, 0. Quando a temperatura aqui dentro, e aí os objetos que aqui também estão, chegarem a 0 graus, só a água pura começa e inicia o congelamento. Então, temperatura de congelamento da água pura, 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. E a água, quando congela, começa a congelar de cima para baixo. Não nos esqueçamos. Por que, professor? Porque a água pura, ela tem uma densidade, quando sólida, menor do que a água líquida. Então é interessante observar que o gelo ele se forma na parte de cima, aquela capinha de gelo, porque a densidade da água sólida é menor do que a densidade da água líquida. Enfim, quando chega em 0 graus, ela começa a congelar. E aqui não. Aqui a água com sal chega a 0 e não congela. Chega a menos 0,5 e não congela. Chega a menos 1 não congela. Digamos que exigiu, a quantidade de sal era tanta, que exigiu para iniciar o congelamento de 3 graus. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a temperatura de congelamento aqui, que eu vou chamar de TC', a temperatura de congelamento da solução, menor do que 0 graus. Ok? Então, nós temos a temperatura de congelamento da solução sempre abaixo do que a temperatura de congelamento do líquido puro. Aqui eu estou comparando água pura e água salgada. Professor, qual é a variação da temperatura? A gente calcula assim, ΔTC, a gente faz o maior, que é 0, menos o menor, que é da solução. Então, TC menos TC'. Ok? Tem como calcularmos esse abaixamento, essa queda na temperatura de congelamento da água na solução? Temos lei de Raoult. Então, a famosíssima lei de Raoult. Essa lei diz o seguinte, que o abaixamento, delta TC, diminuição, ou abaixamento na temperatura de congelamento,
ela é diretamente proporcional à concentração molar da solução. Isso, claro, para soluções. Então, para soluções moleculares. Como assim? Soluções moleculares são aquelas cujo soluto não sofre na água dissociação. Glicose, sacarose, açúcares de uma forma geral. Álcoois como etanol dentro da água. Professor, mas se a solução for iônica, qual é a diferença? É que você vai acrescentar na lei de Raoult o fator de Van 't Hoff. Nós identificamos pelo I, fator de Van 't Hoff, ok? Então aqui para a solução, para soluções iônicas. Para soluções iônicas. Tipo, sais, ácidos ou bases dentro da água. Porque esses compostos, sais, se dissociam em água. Bases se dissociam em água. E os ácidos ionizam. Mas, enfim, geram íons. E aí o efeito coligativo, quando comparado com as soluções moleculares, é maior nas soluções iônicas. Ok? Então, eis o efeito crioscópico. Recapitulando, o que a crioscopia indica? O que ela estuda, professor? Por que eu preciso saber? Porque o solvente, quando contaminado, sempre solidifica-se abaixo da temperatura de congelamento do líquido do estado puro, ok? Tem como calcularmos esse abaixamento? Lei de Raoult. Ok, pessoal, assim a gente encerra o efeito crioscópico. Crioscópico. Crio quer dizer gelo. Então, é uma indicação de que você deve perceber que se crio é gelo, estuda o abaixamento da temperatura de congelamento. Quem é que provoca? O soluto. Ok, vamos para osmoscopia. Pessoal, osmoscopia estuda a pressão osmótica. Então, como a osmoscopia estuda a pressão osmótica, precisamos saber o que é a pressão osmótica. Então, o que é a pressão osmótica? É a pressão que eu devo exercer, quer dizer, fazer, imprimir sobre uma solução. Então, é a pressão que se deve exercer sobre uma solução para evitar a corrente osmótica, para evitar a sua própria diluição. É o que está escrito aqui, ok? Então, a pressão que eu devo fazer sobre uma solução, que eu devo imprimir sobre a solução para evitar a corrente osmótica, essa é a pressão osmótica. Por exemplo, eu tenho essa aparelhagem. Aqui é uma membrana semipermeável. Professor, o que é uma membrana semipermeável? É aquela membrana que permite a passagem apenas do solvente. Não permite a passagem do soluto. Então, bloqueia o soluto, permite a passagem do solvente. Aqui eu tenho o mesmo volume nos dois lados da membrana, um contendo água pura e o outro solução aquosa, água e sal, por exemplo. Podia ser água e açúcar também. Mas, enfim, a membrana semipermeável, que permite a passagem apenas do solvente, separando os dois sistemas, água pura e água salgada. Alguns minutos, o que você vai notar naturalmente? Naturalmente, a osmose é um fenômeno natural. Vai acontecer a osmose, professor. A água sai da água pura e migra para dentro da água salgada. Lógico, a água também, com a abertura da membrana semipermeável é para os dois lados, a água salgada, quer dizer, a água apenas, passa também para o lado da água pura, porém com menor velocidade. Então a velocidade com que a água pura passa para dentro da solução é bem maior. E aí, consequência disso, o volume da solução de água salgada aumenta, o volume da água pura diminui, já que a água está passando daqui para lá. Então aqui, ó, está aumentando e aqui diminuindo. Como é o nome desse fenômeno? Osmose. Mas eu quero evitar isso. Eu quero evitar que essa osmose aconteça. Para isso eu improvisei aqui um êmbolo, uma tampa móvel, que se movimenta suavemente aqui. Então, ó, vou fazer uma pressão sobre
a solução usando esse êmbolo, essa tampa móvel. Essa pressão vou chamar de pressão π. Pressão osmótica, pressão π. Ok? Então vou apertar, pressionar, pressurizar para evitar que a água penetre na solução. Ok? O nome dessa pressão é que é a pressão osmótica. Olha só o enunciado. O que é a pressão osmótica? É a pressão que eu devo exercer, fazer, imprimir sobre uma solução para evitar a corrente osmótica, para evitar que ela sofra diluição. Quer dizer, evitar que ela receba solvente. Ok? Eis a pressão osmótica. Professor, de que depende essa pressão osmótica? Depende da concentração e da temperatura. Ok? Da concentração em mols. Se a solução tiver mais partículas, mais soluto, maior é a corrente osmótica. E mais pressão eu terei que fazer sobre ela, usando o êmbolo, para evitar que ela receba solvente. Então, a pressão osmótica depende da concentração. Quanto mais contaminada a água estiver, mais velocidade, a água penetra nela e mais pressão eu tenho que exercer. Ok? Depende também da temperatura. Quanto mais quente, maior a força da osmose e maior pressão osmótica eu deveria fazer para evitar isso. Tudo bem? Professor, posso calcular essa pressão osmótica? Posso. Mas antes de aprendermos a calcular, pela lei de Van 't Hoff, eu queria dizer para você o seguinte: se a pressão exercida sobre a solução for maior do que a pressão osmótica, porque a pressão osmótica é só para equilibrar. Então, se a pressão que eu fizer for maior do que a pressão osmótica, a água sai da solução e passa para o lado da água pura. Como é o nome desse fenômeno? Osmose reversa. É mais conhecida no mundo como osmose reversa. Inclusive, é um dos métodos no deserto da Arábia, né? No Oriente Médio, aqueles países ali da Arábia Saudita, por exemplo, 40% da sua água potável é obtida a partir da osmose reversa. Então, como eu ia falando, é um método que serve para obter água potável a partir da água do mar. Então, país do deserto da Arábia ali obtém a sua água potável, boa parte, através da osmose reversa. Recapitulando, é a pressão que eu faço aqui maior do que a pressão osmótica. E aí a água termina passando para cá, ó. Então ela sai da água salgada e migra para dentro da água pura. Só que essa pressão terá que ser maior, imediatamente maior, do que apenas a pressão osmótica, porque ela é só para equilibrar. Tudo bem? Como calcular a pressão osmótica? Leis de Van 't Hoff. São duas leis. A primeira lei de Van 't Hoff, primeira lei, são leis de Van 't Hoff, tá? A primeira lei diz que a pressão osmótica π, ela é diretamente proporcional à concentração molar. Molaridade, eu vou identificar por esse símbolo da perninha grande, tá? Na segunda lei de Van 't Hoff, a pressão osmótica ela é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin, temperatura absoluta. E aí, se você juntar essas duas leis numa só, fica assim, ó, pressão osmótica diretamente proporcional à molaridade e à temperatura. E se nós trocarmos esse K por uma outra letra, eu vou trocar por R, sabe por quê? Porque, por incrível que possa parecer, Van 't Hoff percebeu que essa constante de proporcionalidade ela é exatamente igual à constante dos gases. Quer dizer, o comportamento da solução é o comportamento de um fluido gasoso. Ok? Portanto, fica assim, ó, pressão diretamente proporcional, ó, molaridade RT, já ajeitando de modo que fique parecido, né, com a equação geral dos gases, a equação de Clapeyron. Claro, isso aqui para soluções, né, para soluções moleculares e, deixa eu melhorar aqui, estou melhorando, tá?
E aqui, ó, π, molaridade, R, temperatura e o I para soluções do tipo iônica. Soluções iônicas. Ok, pessoal? Não nos esqueçamos que se você quiser melhorar essa fórmula, essa molaridade, ó, então, ó, aqui, como molaridade é número de mols sobre volume, se eu substituo, fica assim, ó, pressão, molaridade, RT, quer dizer, constante dos gases de temperatura em Kelvin, aí, ó, molaridade, o que é? Número de mols pelo volume, RT. Ok, pessoal? Então, ó, fazendo aí as continhas, produto dos meios igual produto dos extremos, ó como ficou igual à equação geral dos gases. Só que em vez da letra P, a gente usa a letra grega π para indicar a pressão osmótica. Claro que se a solução for iônica, a gente vai colocar o I. E quando é que eu uso o I? Quando o soluto for sal, ácido ou base. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Então, isso é a osmoscopia. É um efeito também que depende da quantidade de soluto. Assim como a tonoscopia, a ebullioscopia, a crioscopia, a osmoscopia é mais um efeito coligativo. No próximo momento, a gente vai colocar a classificação das soluções. Elas podem ser hipotônicas, hipertônicas e isotônicas. E aí fica para um segundo momento. Tudo bem? Valeu, até mais.